Esta manhã eu quero partilhar a palavra de Deus convosco, desde já, e convido-os a abrir na carta aos Hebreus, capítulo 11. E os dois primeiros 13 versículos, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual ele alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, quando teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram pela fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Eu hoje quero falar sobre este tema, a essência da fé. A essência da fé. E a fé é um tema que muita gente fala constantemente, mas a verdade é que é a base da vida cristã. Nós fomos chamados a um lugar de fé. Recebemos o dom da fé. Somos desafiados a andar em fé. E sem fé, nada é possível, nada acontece. E sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Mas eu gostava de falar-vos do modelo bíblico de fé. Não é? Mas antes disso, vou dizer algumas coisas que a fé não é. Fé não é fezada. Às vezes nós fezada. Não é fezada. A fé também não é pensamento positivo. Os ingleses dizem wishful thinking. Pensar positivo, tentar cumprir os nossos desejos só pela força da mente. A fé não é isso. A fé não é pensamento positivo. A fé também não é uma coisa vaga. Eu tenho cá a minha fé. Quando nós falamos com pessoas de tradição religiosa, muitas vezes elas dizem: tenho cá a minha fé. A minha fé vai saber, e não é fé nenhuma. É um preconceito, é um misticismo, é uma coisa qualquer, mas não é fé bíblica. Fé também não é aquilo que os outros dizem. Ok? A fé não é aquilo que os outros dizem. Fé não é transferível. A fé do outro não é a minha fé. Ainda que Deus, por vezes, honra a fé do outro em meu benefício. Não é? As pessoas podem orar por mim e mesmo que eu não tenha fé, muitas vezes Deus responde porque honra a oração daquele que orou. A sua oração de intercessão, portanto, em favor de outra pessoa, neste caso em favor de mim, mesmo que eu não tenha fé, às vezes as coisas acontecem, porque
Deus honra a fé, mas a fé não é transferível. Continua a ser a fé daquela pessoa, não a minha fé. A fé não é uma questão de tamanho. Jesus exemplificou com a ideia do grão de mostarda. Não é? Se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, que é uma coisinha minúscula, podereis dizer este monte, transporta-te para o mar e ele obedecerá. Portanto, não é uma questão de tamanho. Não é? Aliás, Jesus, a certa altura, disse aos discípulos, homens de pouca fé, não por causa do tamanho da fé deles, mas porque a sua fé, a fé que eles tinham, não estava a ser usada. A fé é essencialmente alguma coisa que nós usamos. É um dom de Deus, não vem de nós, é dom de Deus. E, portanto, é uma ferramenta que nós temos para usar e nem sempre usamos. E se não usamos, não somos homens e mulheres de fé. Podemos até ter fé, mas se não usamos, não somos homens e mulheres de fé. A verdadeira fé tem um modelo humano. E eu vou-vos falar esta manhã sobre esse modelo, que é o modelo de Abraão, o pai da fé. É um modelo bíblico de fé. E gostaria de refletir sobre algumas coisas que nós vemos na história de Abraão, na biografia de Abraão, que nos mostram o que é uma pessoa de fé realmente. A primeira coisa que eu vejo na vida de Abraão é uma renúncia ao sistema deste mundo. Abraão renunciou ao seu mundo. Deus disse-lhe, revelou-se a ele, não sabemos como. Não sabemos exatamente como. Se foi por sonhos, se foi por visões, se o que é que foi. Sei que Deus revelou-se a Abraão e ele creu nessa revelação. E creu no Deus que se lhe revelou. E obedeceu. Então, Deus disse-lhe, sai da tua terra e da tua parentela e vai até o lugar que eu te mostrarei. A primeira coisa era sair da terra, sair da parentela, sair para fora do seu mundo, da sua cultura, das suas relações. Aliás, Jesus, quando chamou os discípulos para o seguirem, também disse o mesmo, mais ou menos. Ele disse a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E cada dia toma a sua cruz e siga-me. Isto ele disse em geral a toda a gente. A todos. Diz aqui, dizia a todos. A primeira coisa é negar-se a si mesmo. A primeira coisa é a renúncia. Se eu quero andar em fé, se eu quero ser um homem de fé, eu tenho que, primeiro de tudo, renunciar a alguma coisa. Meus irmãos, não é nada novo nós compreendermos que para alcançar alguma coisa maior, mais valioso, mais importante, muitas vezes nós temos que renunciar a alguma coisa. Quem quer ter um corpo mais musculado, etc., tem que ir para o ginásio e tem que renunciar ao seu descanso. Tem que renunciar ao seu bem-estar. Para fazer aqueles exercícios, tem que suar, tem que sofrer. É uma renúncia que ele faz a si mesmo para um bem que ele acha que é maior. Jesus, quando chamou os discípulos, também disse, vinde após mim e farei de vós pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixe. Eles andavam ao mar. E Jesus disse, mas eu vou fazer com que vocês andem à pesca de pessoas. O negócio da igreja é pessoas. O negócio do reino de Deus, entre aspas, é pessoas. Amém? Não é bens. Não é posições. Não é nada disso. É pessoas. Almas. Não é? O próprio nome que é usado para a igreja, eclésia, quer dizer chamados para fora. A Eclésia, a Igreja de Jesus, é um grupo de pessoas que foram chamados de algum lugar, que renunciaram a alguma coisa. Então, Abraão, a primeira coisa que teve que fazer foi renunciar ao seu mundo. Estamos nós dispostos a renunciar ao nosso mundo para ir após Jesus? Para esta caminhada de fé? Estamos nós dispostos a renunciar ao sistema deste mundo para poder seguir Jesus? É a pergunta que devemos fazer a cada um de nós. Amém? O segundo aspecto que eu vejo na vida de Abraão é a obediência à voz de Deus. Ele obedeceu à voz de Deus. Abraão simplesmente obedeceu à chamada de Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Né? Diz lá no livro, aqui no texto que acabámos de ler. Sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Nós temos um Senhor. O cristão tem um Senhor, um só Senhor. E é Ele que nós devemos obediência. Amém? Porque se nós não obedecemos a Deus, nós não podemos caminhar em fé.
Porque só obedecemos porque queremos naquilo que Ele nos diz. Porque aceitamos a revelação de Deus. Porque aceitamos as promessas de Deus. Porque agarramos as promessas de Deus. E então, se assim é, resta-nos fazer o quê? Caminhar em frente. Seguir segundo a voz de Deus. Porque se nós não obedecermos, nós não somos pessoas de fé. Se nós não obedecermos a Deus, nós não somos pessoas de fé. Não estamos dispostos a dizer, sim, Deus, podes contar comigo. Eis aqui, Senhor. Eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Não é? Obediência. Estava a ler ontem aqui um livro que me ofereceram. E a certa altura vi aqui um pensamento muito interessante reproduzido do grande Charles Spurgeon, grande pregador do passado, que dizia: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece a Deus. Fé e obediência estão intimamente ligados. Mas eu diria que a obediência é uma marca da fé. É uma marca da fé. Um dos sinais de fé é obedecer. Nós vemos isso através de toda a Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Há um desafio permanente à obediência. A palavra de Deus no Novo Testamento fala nos filhos da desobediência. São aqueles que desobedecem a Deus, que tendo conhecido a sua palavra, tendo recebido revelação de Deus, resolveram deixar de seguir as suas palavras, deixar de seguir a sua voz, deixar de querer cumprir a sua vontade na sua própria vida. Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? E nós ou confiamos no propósito de Deus ou não confiamos. Temos fé ou não temos? E se temos fé, nós obedecemos. Então Abraão obedeceu à voz de Deus. Isto foi um sinal de fé. O terceiro sinal que eu quero falar é o sinal da confiança nas promessas de Deus. Abraão foi para um lugar que havia de receber por herança. Ele havia de receber. Ele ainda não tinha recebido. Ele havia de receber. Mas ele creu em Deus. Ele confiou em Deus. Ele obedeceu a Deus. Ele fez confiança nas promessas de Deus. E por isso é que a Bíblia diz que não apenas Abraão, mas todas estas figuras do Antigo Testamento foram justificados pela fé. E é por isso que mais tarde, na reforma do Lutero e dos outros reformadores, foram buscar a ideia da fé como uma das bases do cristianismo, que é só a fé, não as obras. As obras não produzem fé. As obras são uma consequência da fé, não são um meio para a fé. Nas obras não justificam ninguém. Há muita gente que faz boas obras e vai para o inferno. E no entanto, portanto, nas obras não justificam ninguém. É pela fé. Quem crer e for batizado será salvo, diz a Bíblia. É uma questão de crer. Quem crer com o seu coração e confessar com a sua boca, não é? Então essa pessoa entra no caminho da salvação. E nós, para caminharmos com Deus, precisamos de confiar nas suas promessas. Precisamos confiar nas suas promessas. Eu creio que Deus muitas vezes não nos dá mais promessas porque nós ainda não confiamos realmente nasquelas que Ele nos deu. E então Deus faz um compasso de espera. E diz, bom, este é mais difícil, deixa lá andar mais uns tempos, a ver se ele a coisa assenta, e se ele realmente crê nas minhas promessas para podermos seguir para diante. Não é? A quarta questão, o quarto sinal é a noção de peregrinação. Nós não podemos dizer que somos pessoas de fé se não vivermos com esta noção de peregrinação. Nós somos peregrinos na Terra. Um dos livros mais inspiradores, devocionais mais inspiradores de todos os tempos, foi escrito no século, creio que já no século XVIII, por um homem muito simples, em Inglaterra, o John Bunyan, que era um peregrino, em que ele tinha tido um sonho, tinha sido preso, tinha pregado a palavra de Deus sem autorização. Naquela altura, em Inglaterra, ninguém podia pregar se não fosse clérigo, portanto, da igreja anglicana,
e, portanto, se fosse um trabalhador, como eu, uma pessoa simples, não podia pregar o Evangelho. Então ele foi preso. E ele terá tido um sonho em que ele viu este peregrino, esta figura, que é uma figura metafórica, simbólica, que simboliza o cristão, a caminhada do cristão, em direção à cidade celestial, com todos os perigos, as dificuldades que enfrenta, etc. E ele escreveu um livro que ainda hoje é uma referência. A noção de peregrinação. Esta noção de peregrinação está muito presente na vida humana, em geral. Está presente na cultura humana, em geral. Nós vemos que quase todos os povos têm algum herói que foi um peregrino. Foi um marinheiro, foi um viajante, foi alguém que acessou a certa altura da sua vida uma viagem, não é? E isso representa, a viagem representa sempre o ciclo da vida humana. E a verdade é que na vida espiritual também este ciclo da nossa vida espiritual pode ser comparado com uma peregrinação. Então diz assim a Escritura: pela fé habitou na terra da promessa, Abraão, como em terra alheia, morando em cabanas, ou seja, tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. O cristão vive no provisório. O cristão vive num tempo de passagem. E é por isso que não está destinado a construir reinos neste mundo, a construir impérios na terra. Nenhum cristão devia pensar em construir impérios nesta terra, construir reinos nesta terra, porque nós vivemos em tendas, espiritualmente falando. Nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos na terra. Nós estamos a caminho. E esta noção de peregrinação é fundamental para nós sermos homens e mulheres de fé. Porque quando nós não temos esta noção de peregrinação, estamos agarrados às coisas deste mundo. Se calhar valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Se calhar cuidamos mais das coisas do que das pessoas. Se calhar cuidamos mais dos nossos bens ou dos nossos interesses próprios do que do reino de Deus. Porquê? Porque não temos esta noção de peregrinação. Ainda hoje em Israel existe uma das grandes festas, é chamada Sukkot, que é a festa das cabanas, quer dizer, das tendas ou dos tabernáculos, que acontece normalmente em finais de setembro, princípios de outubro, que é uma festa em que os judeus recordam os 40 anos em que Israel, o antigo Israel, peregrinou no deserto do Sinai. Saído do Egito antes de entrar na terra da promessa, na terra que manava leite e mel. E eles recordam isto, para não se esquecerem. Todos os memoriais têm a razão de ser dos memoriais, ou é para honrar pessoas do passado, ou é para não se esquecerem de alguns acontecimentos do passado. E eles não querem esquecer o tempo em que eles foram peregrinos na terra. Não tinham uma pátria, não tinham uma cidade, não tinham um lugar que dissessem que era seu. Eles estavam em trânsito, estavam em peregrinação. Assim somos nós. E se você quer ser um homem e uma mulher de fé, você tem que ter esta noção de peregrinação. Está de passagem. Estamos no provisório. Estamos de passagem. Deixe-me dizer uma coisa. Para as pessoas mais idosas, isto é mais fácil de compreender do que para os jovens. Porque os mais idosos sabem que vivem mais menos de anos e depois param para a eternidade. E olham para trás para o seu percurso, não é? E veem, ei, pá, como o tempo passou tão depressa. A gente, quando chega ali aos 50 anos, começa já a fazer contas de cabeça. Mais tardar aos 50 anos. Pelo menos comigo foi assim, não é? Começa a fazer contas, e pá, já vivi tanto, já vivi mais de metade, se calhar, do que vou viver. Olha, e como é que isto passou-nos tanto? Ainda no outro dia eu andava lá na escola Afonso Domingos, em Lisboa, a tirar um curso secundário, e agora já estou aqui. Foi um instante. Não é, meu Manuel António? Isto passa-nos tanto. É uma coisa... Então as pessoas mais velhas têm esta noção mais real do tempo, da vacuidade do tempo, do provisório, do passageiro. Não é? Os jovens não têm vida pela frente, as crianças acham que nunca vão morrer, acham que
têm o mundo inteiro aos pés deles, têm mais dificuldade. Mas a noção de peregrinação é fundamental para nós sermos pessoas de fé. Sabemos que estamos a seguir uma visão, sabemos que estamos a seguir Deus, sabemos que estamos em obediência a Deus, sabemos, tal como Abraão, que estamos a viver em cabanas, em tendas, num provisório, num momento de passagem, numa fase de passagem da nossa vida, porque ainda não chegámos à terra da promessa. E a terra da promessa é quando estivermos com Deus na eternidade. Aí sim, aí nós podemos assentar-nos e dizer: bom, agora já acabou o provisório, acabou o passageiro, esta é a minha cidade, esta é a minha pátria, este é o meu Deus, este é o meu lugar. Uma quinta sinal que eu vejo é uma nova identidade. Uma nova identidade. Abraão recebeu um novo nome. De Abraão, Avraham, que significa um pai ilustre, ele passou a ser chamado Abraão, Avraham, em que há uma junção de duas palavras, e então passou a ser o ilustre pai de muitos. De pai ilustre passou a ser ilustre pai de muitos. Ou seja, Abraão, que era o futuro chefe, se é que não era já, de um clã, lá na cidade dele, passou a ser o pai espiritual de todos os crentes em Deus, de todas as nações. Amém. Ele deu-lhe um novo nome. O novo nome representa uma nova identidade. O novo nome significa alguma coisa. Nós já não ligamos, os nomes não querem dizer nada hoje em dia, ou nós não ligamos, mas antigamente os nomes tinham sempre um significado importante. Não se dava um nome a uma criança de qualquer maneira. Era muito bem escolhido. Tinha um sentido, tinha um significado. Então, Deus mudou-lhe o nome, deu-lhe uma nova identidade. E este Abraão, que veio lá de Ur dos Caldeus, uma cidade... Deixa-me dizer uma coisa. Abraão saiu de um lugar que era uma civilização muito avançada, talvez a mais avançada da época. Na Caldeia, ali na Mesopotâmia, foi onde eles inventaram pela primeira vez a escrita, chamada escrita cuneiforme, que é a forma de escrita mais antiga que se conhece em todo o mundo. Foi ali. Era uma sociedade evoluída, era uma sociedade muito avançada, era uma sociedade em que o ser humano tinha avançado o mais possível dentro do contexto do mundo todo que se conhece, que a história nos testemunha. Era uma cidade que tinha tudo, mas não tinha Deus. Amém? E nós estamos a viver numa sociedade que também tem tudo, mas não tem Deus. Amém? É verdade. E nós temos de ter coragem para deixar esta sociedade que tem tudo, mas não tem Deus, para seguir o Deus, que é tudo em todos. Amém. Ele passou a ser o pai espiritual dos crentes em Deus, porque Deus mudou-lhe o nome. E Deus quer fazer de nós não apenas seus filhos, mas também pais espirituais de outros que o precisam de conhecer. O sexto sinal que eu vejo na vida de Abraão, e que representa a essência da fé, é esta capacidade, esta abertura ao espanto. Abertura para nos espantarmos com alguma coisa. Repare que Abraão ficou completamente, desde que ele começou e decidiu obedecer, iniciou a sua jornada, ele ficou inteiramente disponível para ver Deus fazer coisas grandes na vida dele. Eu vou dar alguns exemplos. Sara, a sua mulher, concebeu já com idade avançada, quando já não estava no período fértil. Um milagre. Nós consideramos um milagre. Não é? Em qualquer lado do mundo isto é um milagre. Pois Sara concebeu nessa altura. Sara não era fértil, era infértil, não podia ter filhos, mas Deus fez esse milagre na vida. E Abraão viu isso. Ele estava disponível para se espantar. E quando eu digo espanto, eu não estou a brincar, estou a falar a sério. Qual foi a reação de Sara? Quando lhe foi comunicado que ela estava grávida. Ainda ela não sabia.
Quando os anjos lhe comunicaram que ela estava grávida, lembram-se qual foi a reação dela? Riu-se. Ela riu. É um bocadinho como se fosse a dizer agora aqui à irmã Assunção: a irmã está grávida, vem um anjo do Senhor, Assunção, tu estás grávida. Ela ia se rir, não é? Ela riu-se. E Abraão viu este milagre acontecer à frente dos olhos dele. E certamente que ele estava disponível para se surpreender com outras coisas. Abraão estava disponível para se surpreender junto aos carvalhais de Mamre para receber os anjos que o Senhor mandou ter com ele. Um homem falar com os anjos, enviados de Deus. Coisa fantástica. Quando Ló se afastou, o seu sobrinho e os seus servos e a sua família se afastou do clã que Abraão liderava, porque os seus servos de uns e de outros, os pastores do gado de uns e de outros, já andavam à bulha, e Ló foi ter com Abraão e eles conversaram, e Abraão disse: então é melhor realmente cada um ia às suas. Foram acima de uma colina e Abraão disse: olha, escolhe, se fores para a direita eu vou para a esquerda, se fores para a esquerda eu vou para a direita, é contigo. E Ló, que os olhos comiam muito, olhou para a escarpina do Jordão, no verdinho e tal, disse: então eu vou aqui para este lado. Escolheu o melhor para ele. Em vez de honrar o tio, em vez de honrar o homem da bênção, ele, porque estava junto do homem da bênção, o homem tinha uma aliança com Deus, Abraão, ele não quis saber disso. Ele escolheu, de uma forma egoísta, o que achava que era melhor para ele. E a verdade é que Abraão aceitou: ok, então eu vou para este lado. E mais tarde, Abraão teve que mandar os seus homens para resgatar Ló e a sua família, porque ele tinha sido preso, prisioneiro. E Abraão lutou contra os homens de Abraão lutaram contra 4 ou 5 reis, para libertar Ló e a sua família. Ele estava disponível para ver essa bênção de Deus, esse livramento de Deus. E conseguiu resgatar o seu sobrinho. Abraão estava disponível para ver a maneira como Deus trabalhou com ele no Monte Moriá. Quando Deus pediu Isaac em sacrifício, esse tal filho que nasceu já fora de tempo, esse filho, resultado de um milagre. E Deus disse: olha, quero que me entregues o teu filho em sacrifício. E ele preparou tudo e foi. E estava disposto a fazê-lo. Eu não sei como é que as pessoas, a descendência de Abraão, encarou, de uma maneira geral, o ato de Abraão estar disposto a matar o seu próprio filho. Mas o Novo Testamento explica-nos o porquê. Explica-nos o que é que estava na cabeça de Abraão naquele momento. E é por isso que é importante. É por isso que se diz que o Novo Testamento explica o Antigo Testamento e vice-versa. Então o Novo Testamento vem-nos dizer que Abraão pensava que Deus ia ressuscitar logo de seguida o seu filho. Mas não foi preciso isso. Porque quando ele estava disposto a fazê-lo, nesse teste tremendo, terrível, um teste de fé, uma situação limite, Deus disse: não faças nada. Mas olha, em vez de me entregares o teu filho em sacrifício, eu providenciei um animal, um carneiro que está aí preso nos arbustos pelas pontas, vai buscá-lo e sacrifica-me esse animal. Um milagre. Como é que um carneiro estava preso ali? Não havia rebanhos ali, não havia nada. Ele tinha estado uma jornada com o filho a caminho do Monte Moriá, né, sem dizer o que é que ia acontecer. Não havia ali animais, mas Deus providenciou. Abraão estava disponível para ficar aberto ao espanto. E se nós queremos andar em fé, nós temos que estar disponíveis para nos espantarmos com a maneira como Deus trabalha. Amém, irmãos? Surpreendidos com a maneira como Deus trabalha. Porque nós podemos... Há pessoas que dizem assim: eu já estava à espera disto. São pessoas, por exemplo, acontece qualquer coisa e então, passar mar em campeões, dizem: já estava à espera disto. Não estava nada à espera. Mas não quer não quer admitir que a pessoa que ficou surpreendida. Não sei o que é que está na cabeça das pessoas, porque sermos surpreendidos é uma coisa normal na vida, e nós podemos ser surpreendidos pela positiva ou pela negativa, não é?
Muitas vezes nós nos surpreendemos com os nossos filhos, surpreendemos com as reações dos nossos netos, muitas vezes, surpreendemos com tanta coisa do dia a dia, da vida cotidiana, nós surpreendemos. A surpresa é uma coisa normal, mas as pessoas não gostam de surpresas. As pessoas gostam de tudo muito seguro, muito planeado, muito preparado, muito antecipado. E Deus não é assim. Deus não funciona assim. E nós, se somos homens e mulheres de fé, também não funcionamos assim. Estamos disponíveis, pelo contrário, abertos ao espanto. Disponíveis para sermos admirados, espantados por Deus. Há uma canção que a gente costuma cantar, fico espantado, ó Deus, com o teu amor, ó Deus. Muitas vezes nós não nos espantamos com o amor de Deus, nós espantamos com a maneira como Ele trabalha na nossa vida. Que é uma coisa diferente. Porque nós sabemos que Ele nos ama. Mas quando pensamos que Deus vai fazer de uma maneira, Deus faz de outra. Quando nós pensamos, na Bíblia Deus fez assim com esta pessoa e com esta pessoa. E na volta, no nosso caso, Deus baralha tudo e resolve a coisa de outra maneira que nós não estávamos à espera. Esta abertura ao espanto é um sinal de fé. É um sinal de maturidade espiritual. E finalmente, eu deixei para o fim o sinal que no nosso tradição evangélica muitas vezes temos mais dificuldade em compreender. É que a fé é mistério. E é por isso que se chama o mistério da fé. É que eu estou farto de ver pessoas que têm tanta fé, tal fezada, não é? Tanta fé, que são pessoas que têm respostas acabadas para todas as perguntas. E eu já vos tenho dito que eu, quando tinha 20 anos, tinha poucas perguntas e muitas respostas, e a partir dos 40 passou a ser ao contrário. Passei a ter muitas perguntas e poucas respostas. Porque isso é um sinal de maturidade. Nós não temos respostas para tudo. Não temos. Não é? E deixemos de ideias religiosas e de chavões e daqueles clichês religiosos. Por exemplo, Jesus é a solução. É um clichê. Amém. É verdade. Mas é solução para quê? É solução para quê? E nós temos muitas perguntas, muitas respostas para dar a perguntas que não nos são feitas. E muitas vezes nós não ouvimos as pessoas, quem não conhece a Deus, não ouvimos o mundo, não ouvimos as suas angústias, não ouvimos as suas perguntas, porque senão teríamos que orar a Deus e buscar na sua palavra respostas para essas perguntas. Então nós usamos chavões para responder às perguntas que não nos são feitas. E tornamos tudo isto numa conversa de surdos. Entendem? A fé é mistério. Abraão caminhou rumo ao desconhecido. Diz a Escritura, sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Se eu perguntar a qualquer crente, tu sabes quando estás a ir? Amém, eu estou, quando me ver, vou ter com Jesus. Está bem, mas eu digo agora. Sabes o que é que vai acontecer? Não. Porque aquele que confia em Deus, aquele que tem fé, sabe que está numa caminhada rumo ao desconhecido. Sabe que não sabe para onde caminha. Esta jornada a que nós somos chamados é uma jornada ao mesmo tempo para Jesus e com Jesus. Nós caminhamos com Ele e ao mesmo tempo caminhamos em direção a Ele. Estaremos nós dispostos à caminhada da fé? Estaremos nós dispostos a esta jornada para Jesus e com Jesus? Estamos, irmãos? Amém. Vamos? Vamos. Chegar em pé. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Pai Santo, esta manhã nós te agradecemos, Senhor, porque nos tens chamado a ser homens e mulheres de fé, Senhor, a caminhar na tua presença, confiando em ti, em obediência, Senhor. Pessoas
pessoas que estão dispostas a espantar-se com a tua maneira de trabalhar, pessoas que estão dispostas a confiar em Ti inteiramente, pessoas que estão dispostas a caminhar rumo ao desconhecido, Senhor, sabendo que é Tu que guias os nossos passos, Senhor, que és Tu que conduzes o nosso caminho, Senhor. Ó Deus, que nós possamos caminhar contigo e em direção a Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida. Que nós não possamos desviar-nos, distrair-nos, olhar para a esquerda ou para a direita e muito menos para trás, mas que possamos olhar para diante, Senhor, para Jesus, ó Pai, que é o autor e consumador da nossa fé. Que a Sua glória, a Sua graça, a Sua misericórdia nos inundem, Senhor. Que nós possamos, a cada passo que damos, dizer obrigado, Senhor, porque cheguei até aqui. E cada passo que estamos para dar, dizer, Senhor, eu vou dar este passo e eu confio que Tu estás neste assunto, Senhor. Que Tu estás neste caminho, Senhor. Tu estás a guiar os meus passos. Por isso eu confio em Ti, Senhor. Leva-me pelos caminhos, pelos Teus caminhos, Senhor. E eu confiarei em Ti. Como dizia o salmista, quando dizia que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E guia-me pelas veredas da justiça. Guia-nos, Pai, pelas veredas da Tua justiça, por amor do Teu nome. Que assim seja, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus.